O Bolsonaro parece estar mesmo disposto de facilitar e muito a vitória do Lula para 2026, porque Lula é o grande favorito para a próxima campanha presidencial. E toda aquela história de Flávio Bolsonaro disputar o Planalto voltou nos bastidores, dessa vez por Cláudio Castro. Sinceramente, Flávio não tem chance alguma de enfrentar Lula por conta do passado. E esse movimento, ele só favorece ainda mais o Lula, deixa o caminho extremamente mais fácil. Existe um temor do Palácio do Planalto, que a situação do Donald Trump possa fortalecer o bolsonarismo aqui no Brasil, acho um temor exagerado. E essa história de Flávio como candidato ao Planalto, eu vejo mais como um boicote a Michele do que qualquer outra coisa. Qual a sua opinião sobre isso? O bolsonarismo vai ser fortalecido com a candidatura de Trump? E Flávio, é só um boicote a Michele ou é real? Ficaria mais fácil para o Lula? Se você concorda que Lula é o favorito, like no vídeo e se inscreva no canal. Essa história do Flávio Bolsonaro disputar o Planalto em 2026, que está sendo preparado pelo Bolsonaro, foi trazida para nós há um tempinho pelo Guilherme Amado do Metrópolis. Ele disse que havia um temor do Palácio do Planalto, não um temor, né, uma percepção do Palácio do Planalto, porque falar que o Planalto teme enfrentar Flávio Bolsonaro em 26, sinceramente, não existe temor algum. Flávio Bolsonaro, que lá em 2016 foi disputar a prefeitura do Rio de Janeiro e ele se borrou. Sim, ele se defecou, ele teve um problema lá no esfíncter e ele vazou. Vazou, foi uma coisa assim, nojenta, porque o cara não tem preparo psicológico para enfrentar uma campanha no Rio de Janeiro, imagina para enfrentar uma campanha presidencial. Só que essa história acabou agora voltando com o Cláudio Castro, que é governador do Rio de Janeiro. Então o Guilherme Amado trouxe as duas informações, que o Planalto acreditava que o Bolsonaro estaria nos bastidores preparando o Flávio Bolsonaro para 2026. E agora o Cláudio Castro tem a mesma percepção. Porque todo mundo sabe que o Bolsonaro não apoia ninguém que não seja da família. E quando eu falo família, eu tô falando laço de sangue. Por isso que o Bolsonaro não vai apoiar Michele, não vai apoiar ninguém que não seja Carlos, Flávio, Eduardo ou ele mesmo. Principalmente se for ele mesmo, porque o Bolsonaro tem experiência do passado com a Rogéria Bolsonaro, que foi vereadora, depois ele tirou a Rogéria, colocou o Carlos para enfrentar a mãe, causou um pepino só. O Cláudio Castro também avalia para os seus interlocutores ou seus aliados mais próximos, segundo o Guilherme Amado do Metrópolis, que a candidatura do Flávio é algo inviável. Não pelo fato de Flávio ser um pastel, que essa é a maior inviabilidade de toda a candidatura do Flávio Bolsonaro. Ele é tosco, é fraco, enfim. Mas o grande problema do Flávio é todo o histórico dele, o prontuário do deputado ou do senador. Porque Flávio, ele foi investigado durante muito tempo por rachadinha. Mas o grande problema do Flávio mesmo é a relação com as milícias do Rio de Janeiro. O Flávio Bolsonaro, ele tem relações sombrias, sinistras e ainda não explicadas com o Adriano da Nóbrega, o miliciano que foi abatido numa operação policial na Bahia em 2020, numa incompetência monstruosa de Rui Costa, que agora é ministro da Casa Civil do Lula. A polícia baiana era uma lástima. Como que a polícia da Bahia tira a vida de um arquivo vivo como era Adriano da Nóbrega? E agora a gente vê toda a incompetência do Rui Costa como ministro da Casa Civil. Rui Costa é incompetente. Mas voltando ao Adriano. Tudo isso iria suscitar debates a respeito do passado do Flávio Bolsonaro. Então ele é inviável. Ele consegue disputar uma campanha assim, legislativa, mas majoritária? É muito, muito difícil. Por isso que eu falei pra vocês que o Flávio Bolsonaro facilitaria e muito o caminho do Lula. Se o Bolsonaro estiver fazendo isso, ele não precisa nem ter disputa. Não precisa nem ter disputa, porque o Lula já é o favorito. Já é o favorito. As pesquisas de aprovação do governo mostram isso. Nossa, mas tá muito baixo a aprovação. Não tá baixo. A aprovação de Lula para o período é superior a todos os outros presidentes, incluindo o próprio Lula, Lula 1, só fica atrás de Dilma 1 e Lula 2. Então a aprovação de Lula está muito boa no período, reflete esse governo polarizado, esse momento polarizado, divisão que nós temos no Brasil, e tá ótimo, tá bom. E o Flávio, ele carrega, para ele ou carreta, uma rejeição grande por ser filho do Bolsonaro, porque ele é associado diretamente ao ex-presidente. Então é como se a rejeição do Bolsonaro migrasse toda para o Flávio, só que sem o carisma, sem a possibilidade, sem o embate que o Bolsonaro tem.
Porque Flávio não tem o carisma de Bolsonaro. Tudo bem que a gente sabe que o bolsonarismo vai com o Flávio em peso, porque o bolsonarismo, ele quer um avatar para se vestir ou para usar em 2026. Pode ser Flávio, Bolsonaro, Michele, o Tarcísio. Quem comungar com os valores bolsonaristas vai ter uma certa quantidade de votos. Mas até aí, ele não é Bolsonaro. Mas tem toda a rejeição do pai. Então é um problema. E o Lula, sabendo disso tudo, provocou o Bolsonaro. Porque em entrevista à Rádio Itatiaia, o Lula simplesmente falou o seguinte: olha, eu vou mostrar pro Bolsonaro que não se perde uma campanha sendo presidente. Se eu derrotei o Bolsonaro em 2022 e eu era oposição e ele presidente, agora vai ser ainda mais fácil. Porque presidente só perde se for muito incompetente. E o Lula é um presidente competente. O governo Lula 3 é um ótimo governo. Há um boicote imenso à política econômica de Lula. Todo mundo está tentando abafar os bons desempenhos de Lula. Claro, porque se houver um elogio à política econômica de Lula, vai acabar ruindo toda a disposição com o neoliberalismo. Mas o Lula aumentou os investimentos públicos, aumentou o nível de emprego, a inflação não aumentou, o PIB cresceu acima do esperado, os indicadores econômicos e sociais são bons, o Lula faz um bom governo. Faz um bom governo. Só que a Faria Lima e o mercado, o que eles querem? Eles querem juros altos e pagar pouco imposto. Eles querem forçar que o corte de gastos em cima do Lula venha diante da população de baixa renda, ao invés de taxação de grandes fortunas. Como o Lula quer fazer progressividade tributária, há todo esse boicote em cima dele. Mas o governo Lula 3 é bom, você pode colocar nos comentários. Se o governo Lula 3 fosse ruim, haveria uma aprovação para abaixo da polarização que nós temos. O que não acontece. O que o Planalto teme nesse momento é que o Donald Trump possa fortalecer o bolsonarismo no Brasil. A vitória do Donald Trump, ela já é praticamente certa se o candidato for Joe Biden. Porque Biden mostrou uma fragilidade muito grande. Mas talvez isso possa ser o governo possa estar superestimando esse impacto de Donald Trump. Porque Trump foi presidente americano durante o período que Bolsonaro foi presidente brasileiro. E qual foi os acenos que Trump fez ao Brasil? Nenhum! Trump não estava nem aí pro Brasil. Trump vai ter tanto problema quando ele virar presidente que ele não vai dar bola pro Brasil. Porque ele vai ser um presidente contestado a todo momento, porque ele é um condenado. Ele é um condenado que assumiu a Casa Branca. Ele vai provocar um caos institucional nos Estados Unidos tão grande, você acha que ele vai se preocupar com o Bolsonaro? Vai haver uma pressão imensa dentro do país. Então, claro, é um temor, mas é um temor superestimado, super valorizado. Como eu também vejo que esse movimento do Bolsonaro com relação ao Flávio, na verdade é um boicote a Michele. Porque como eu falei, Bolsonaro só apoia quem tem laços de sangue com ele. E Michele está crescendo. Eu tenho recebido algumas informações do pessoal do Centro-Oeste, e aí eu quero que você coloque nos comentários para poder passar essa informação para mim. Que nos santinhos dos candidatos a prefeitos no Centro-Oeste, principalmente no Mato Grosso do Sul, nós estamos com muito mais fotos, imagens dos candidatos com Michele do que com Bolsonaro. Então ela está ascendendo politicamente no PL. E Bolsonaro sabe que ele está descartado para 26. Damares Alves falou, nossa, olha só Michele como vice. Então ele está sendo escanteado pelos adversários. Então para não colocar Michele como sendo a grande herdeira dele, ele joga o Flávio para boicotar a esposa, que de esposa a gente sabe que tá muito estranho porque eles não têm agenda juntos. É um casamento aparentemente de fachada. E o próprio PL não deseja alguém com tanta rejeição como Bolsonaro. Mesmo que Bolsonaro esteja apto a disputar 2026, é mais interessante para o PL o Tarcísio de Freitas do que o próprio Bolsonaro. Isso é uma informação da Bela Megali do O Globo. O PL deseja Tarcísio e não Bolsonaro para disputar 26. Porque Bolsonaro disputou e perdeu. Se Bolsonaro foi incompetente e com a máquina na mão, dando Auxílio Brasil, um monte de coisa, perdeu, imagina agora. Não tem chance, porque Bolsonaro massacrou a população de baixa renda. Por isso que ele foi derrotado. A população que Lula trabalha, dá carinho e faz políticas públicas para ela. Não vai ter jeito.